Uma boa noite a todos. Nós vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Daniel Paulista, direto da Neoquímica Arena. Hoje a coletiva com os repórteres presentes pela primeira vez. Nós vamos iniciar com as perguntas dos jornalistas. A entrevista coletiva. Daniel, boa noite. Quando se tem uma derrota como a de hoje e uma eliminação, jogando de igual para igual, tendo oportunidades e tudo mais, talvez o que menos importa e fica o sentimento de tristeza e de dor, claro, por parte do torcedor e de vocês por saber que poderia ter ido mais adiante, mas fazendo um balanço, acaba sendo o que menos importa a eliminação, e aí vem aquele sentimento do trabalho bem feito. Claro que o dever, o sentimento seria de dever cumprido se conseguisse a classificação, mas de trabalho correto, de trabalho bem feito, fica esse sentimento? Bom, primeiro, boa noite. Primeiro é um prazer, né? Eu já respondi várias perguntas de vocês, mas a gente nunca teve o prazer de estar frente a frente, né? Não conheço particularmente vocês, é a primeira vez e é um prazer estar aqui depois de muito tempo. Bom, vamos lá. O sentimento de tristeza que a gente tem pela eliminação, mas se tem um outro sentimento paralelo a esse, mediante o jogo que a equipe fez, é de orgulho. Eu acho que o Guarani veio para a Neoquímica Arena, dado como para muitos uma equipe que seria facilmente batida pelo Corinthians, e para alguns até de uma forma até desrespeitosa, com uma partida até com resultado até elástico. E o que se viu na prática não foi isso, né? O Guarani jogou de igual para igual, o Guarani equilibrou as ações do jogo, o Guarani montou, durante os dias que teve de preparação, um plano de jogo que, no meu entendimento, foi perfeito, porque neutralizou o Corinthians não jogou, o Corinthians não conseguiu ter ideia dentro do jogo, o Corinthians foi uma equipe muito previsível, eu não sou adepto a isso, mas para esse jogo nós fizemos uma marcação individualizada, principalmente nos seus jogadores de meio campo, e isso travou o jogo do Corinthians. O Corinthians jogou muito mais pela qualidade técnica individual dos seus atletas, que é muito alta. O elenco do Corinthians é um elenco AAA do futebol brasileiro hoje, de muita qualidade, de muito potencial, e a gente tem que respeitar muito isso, e isso valoriza, acho que não só o trabalho da comissão técnica do Guarani, mas também os jogadores do Guarani, que cumpriram rigorosamente tudo que foi traçado, tudo que foi planejado, e dentro de campo a gente viu o jogo que foi feito, né? Um jogo, como eu volto a dizer, de igual para igual, com oportunidades para ambos os lados. Talvez no segundo tempo o Guarani tenha tido talvez melhores oportunidades, situações para poder criar jogadas e talvez até ter vencido o jogo dentro do tempo normal, mas infelizmente não aconteceu. Do outro lado também existia uma grande equipe, e o jogo terminou 1-1 e foi para as penalidades, e a gente acabou sendo eliminado. Outro fato que dificultou o nosso trabalho foi ter atuado com quase 60, 70 minutos sem um lateral direito de ofício. Nós tivemos que fazer uma alteração logo no primeiro tempo, porque entendemos o Ludic já com com cartão amarelo, né, e sofrendo muito com as investidas do William pelo lado esquerdo, estava dificultando as coisas, e o Corinthians conseguia produzir um certo perigo ali pelo lado esquerdo de ataque, e a gente optou já logo no primeiro tempo fazer essa alteração para que a gente ganhasse novamente força de marcação por aquele setor, mesmo que perderíamos a força ofensiva, porque o Madison não é um lateral de ofício, jogou absolutamente para marcar, para compor o setor, mas mesmo assim fez uma partida muito consciente, uma partida muito regular, e nos ajudou também dentro de campo. Então, foram situações que dificultaram muito o nosso jogo, mas, como eu disse no início, né, o sentimento que a gente está triste pela eliminação, mas fortalecido, orgulhoso pelo trabalho, orgulhoso pelo desempenho da equipe. Eu acho que o trabalho dá sinais claros que o Guarani está no caminho certo, e esse não é um trabalho que está se iniciando agora. Eu estou indo para 10 meses de clube, talvez o período mais longevo aí de um treinador do Guarani, talvez dentro da Série B o treinador com mais tempo de casa a gente tem aqui com o Guarani. Então tudo isso faz com que o trabalho ele dê sinais de evolução, e agora com um pouco mais de tempo,
para vislumbrar uma Série B que a tendência é que seja talvez a mais difícil dos últimos tempos, pelas camisas que hoje fazem parte da Série B, a gente possa fazer novamente um campeonato digno, um campeonato justo, como foi feito no ano passado. Daniel Paulista, Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM, primeiramente prazer em falar contigo, vendo, te olhando. Boa noite. No intervalo, né, o time saiu perdendo de 1-0, parecia que as coisas estavam indo bem. No segundo tempo, o time pareceu um outro astral, né? Veio determinado, empatou e, digamos assim, o Corinthians praticamente não ameaçou, não teve grandes oportunidades. Qual foi o grande mérito da virada do primeiro para o segundo tempo? Olha, eu não vi como um mérito, assim, alguma coisa que tenha sido predominante para a evolução no segundo tempo. Eu acho que o Guarani ele foi o mesmo durante os 90 minutos. Eu acho que no primeiro tempo o Corinthians conseguiu encontrar alguns espaços, como eu disse, talvez pelo cartão amarelo que o Ludwig estava dentro do jogo, a alteração com o Madison, até o Rodrigo também entrar no ritmo da partida, e isso fez com que a equipe oscilasse um pouco dentro do primeiro tempo. E onde o Corinthians encontrou talvez as suas melhores oportunidades foram na bola parada. Uma bola parada que foi e está sendo muito bem trabalhada, nós estamos incansavelmente repetindo esses treinamentos, mas a gente também tem que dar os méritos ao adversário que a gente tinha. Nós tínhamos o Gil, que é um excelente cabeceador, um cara de nível top do futebol brasileiro e que já demonstrou por inúmeras vezes esse poder de finalização de cabeça, mas conseguimos em quase todas, né, as oportunidades controlá-lo bem. Falhamos, lógico, em uma oportunidade, mas ao mesmo tempo também fomos muito eficientes na bola parada, da onde também surgiu o nosso gol, o gol de empate. Mas volto a frisar, saio daqui extremamente orgulhoso, satisfeito com o que a equipe produziu, chateado pela eliminação, mas que onde o Guarani dá sinais claros que está evoluindo, está no caminho certo do trabalho, é dessa forma que a gente vai proceder. Daniel, tudo bem? Embora você ache que o Guarani tenha tido ali uma postura parecida durante o jogo inteiro, acho que no segundo tempo ficou um pouco mais clara ali a busca pelo gol. Teve algo que você falou para os jogadores que de repente pode ter mudado ali, não sei se, não digo empenho, mas possa ter mudado a postura, ou você acha que o Corinthians baixou um pouquinho a guarda para o segundo tempo? E se você permitir uma outra, por favor, nessa oscilação do Guarani, né, durante o Campeonato Paulista, a gente que conhece um pouco o bastidor do clube, a gente sentiu você pressionado em alguns momentos. Você acha que essa classificação para as quartas de final e a atuação que o Guarani teve hoje, tudo isso te fortalece para permanecer e para fazer uma Série B mais forte, melhor e buscar o acesso? Bom, quando eu digo que assim, eu achei que o Guarani teve uma constância dentro do jogo, não é que não houve uma oscilação, nem uma melhora, nem uma piora. Eu já frisei, o segundo tempo foi melhor no aspecto de jogo, o Guarani conseguiu criar melhores oportunidades, porque trabalhou um pouco mais a bola e teve, talvez nos espaços deixados pela equipe do Corinthians, um pouco mais de condição de criar melhores oportunidades ofensivas, coisas que não aconteceram no primeiro tempo. Nós fizemos, claro, no intervalo, alguns ajustes, principalmente no setor onde o João Vitor começou a carregar muito a bola para o setor ofensivo do Corinthians e carregando essa bola com liberdade, ele dificultava a nossa marcação, então a gente trouxe o Lucão mais para o lado do João Vitor, deixando o Gil com um pouco mais de liberdade, já que o Gil é um zagueiro que não conduz a bola, é um zagueiro passador, e a gente conseguiu, com essa dinâmica, neutralizar praticamente a saída de bola com o Corinthians. O Corinthians começou a ter muita dificuldade, começou a fazer muita ligação direta, e talvez isso tenha sido a mudança no aspecto tático que tenha feito com que a equipe do Guarani conseguisse chegar com mais facilidade no seu campo defensivo, porque o Corinthians ia de uma forma de imposição no oba-oba, na pressão, mas quando perdia a bola, o Guarani tinha muitos espaços para o contra-ataque, e talvez se tivesse caprichado um pouco no último passe, uma situação aqui e outra ali, poderia até ter vencido a partida dentro dos espaços e das oportunidades que acabaram sendo criadas. Sobre a questão da pressão, acho que a pressão em cima do treinador de futebol, ela é normal em toda a equipe. A gente sabe que o Guarani é uma equipe grande do futebol brasileiro, uma equipe que sempre figurou para conquistas de títulos nas primeiras colocações, mas que infelizmente caiu muito de rendimento, caiu muito no seu patamar, que é esse patamar de estar na Série A, de disputar por título, de chegar em jogos grandes como foi feito hoje.
E nós estamos trabalhando, isso é um processo. Dificuldades existem, nós temos que ter uma noção muito da realidade com aquilo que a camisa do Guarani já alcançou. A camisa do Guarani é uma camisa grande, que a sua história e a sua tradição merecem o respeito de um dia voltar, e a gente vai trabalhar para isso, para ter grandes conquistas. Mas dentro da realidade atual, a realidade ela é difícil. E nós estamos trabalhando aqui com muita concentração, com muita valentia, com muita realidade, não só eu, mas como toda a diretoria, todo o staff do Guarani, comissão técnica. Faço aqui novamente um elogio ao trabalho da comissão técnica e de todo o staff do Guarani, porque tivemos uma semana de muito trabalho, de muita observação, de muita análise em cima do Corinthians, para que a gente pudesse chegar aqui hoje e fazer um jogo do nível que nós fizemos, de equilibrar as duas equipes, sabendo da diferença financeira de investimento, que é absurda, mas que dentro do campo, na prática, se viu duas equipes jogando de igual para igual, buscando os seus objetivos. Boa noite, Daniel. Boa noite aos colegas de imprensa aqui na Neoquímica Arena. Aqui é Victor Freitas, do BugriCast. Daniel, fazendo um balanço geral da participação do Guarani nesse Paulistão, foi uma campanha estável, mas que fica como destaque a atuação da equipe diante dos times da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Foram 2 partidas muito intensas contra São Paulo e Santos no Brinco. As derrotas para Bragantino e para Palmeiras foram ainda de uma qualidade técnica avançada da equipe, que mostrou bastante garra. E hoje a equipe foi até superior ao Corinthians em quase todo o segundo tempo. Queria saber, na sua visão, a que se atribui esse ressurgimento do time, esse renascimento da equipe diante dessas grandes equipes? E pergunto também em relação à montagem do elenco para a Série B, qual o setor da escalação do time que você considera que mais carece de reforços? Bom, vamos lá. A gente reconhece que o Guarani oscilou muito dentro do Campeonato Paulista, principalmente com as equipes, entre aspas, pequenas, de uma camisa menos expressiva, e isso talvez tenha sido o nosso maior erro dentro da competição. Mas também, e eu já disse isso em várias entrevistas, e isso parece, às vezes, fica repetitivo, fica cansativo, mas é uma realidade, porque só quem está na prática, no dia a dia, sabe que a dificuldade que é você iniciar uma competição com o elenco sendo montado, jogadores chegando, jogadores buscando o seu melhor condicionamento físico. Nas primeiras rodadas, a gente foi perdendo atletas por Covid, chegamos no estágio da competição que tínhamos 6 atletas afastados pela questão da doença. Então, tudo isso vai dificultando, e aí você não consegue manter um padrão de jogo, você não consegue manter uma regularidade de escalação, mas mesmo diante de todas essas dificuldades, o trabalho ele sempre continuou. A gente tentou encontrar soluções para que o desempenho, o rendimento, ele evoluísse. Em alguns momentos ele aconteceu, outros não, outros, te dar o exemplo, os 3 volantes funcionaram em algumas partidas, em outras não. O esquema hoje, especificamente, com o Careca jogando mais pelo lado esquerdo, que é um jogador que, na sua última temporada especificamente, atuou mais centralizado, mas para quem conhece o Nicolas desde Grêmio, é um jogador que era um ponto esquerda, que era um jogador que jogava na esquerda e trazia para dentro, fazendo esse preenchimento. E uma das opções em começar com o Nicolas era também ter esse ganho na finalização e, ao mesmo tempo, fortalecer a nossa bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva. Nós tínhamos um time alto, que a gente sabia que tinha que defender bem, porque o Corinthians também era bom nesse aspecto, mas que também ofensivamente, como fizemos também, poderíamos ter resultado como tivemos no nosso gol também, fruto de uma jogada de bola aérea. Então, são situações que aconteceram, mas que, como eu disse, o trabalho agora está fluindo com um pouco mais de naturalidade. O Guarani vai para a 4ª partida, apesar de não ser sequência de vitórias, 4 partidas, se eu não estiver enganado, sem perder, enfrentando adversários expressivos, como foi hoje, tendo um rendimento muito bom, um rendimento satisfatório. Lógico que a gente tem que procurar sempre evoluir, tem que sempre melhorar, mas a gente sai daqui com a cabeça tranquila que o trabalho está no caminho certo, e agora vamos trabalhar em cima da Série B. Temos aí alguns dias para isso, vamos sentar com a direção do clube, traçar o planejamento, traçar aquilo que a gente entende que precisa melhorar, aquilo que a gente fez bom, para que a gente possa evoluir também, com tranquilidade, até porque temos pelo menos aí 2 semanas para que a gente possa traçar
esse planejamento, e na Série B a gente faça novamente uma Série B, como foi feita no ano passado, brigando sempre pelas primeiras posições e no final, quem sabe, tentar fazer uma Série B diferente do que foi ano passado, buscando o acesso. Eu acho que assim, essa questão a gente trabalha internamente, a gente, nessas reuniões que a gente vem tendo, já principalmente nessa última semana, e acho que agora se vai se intensificar isso, a gente vai estar conversando a respeito dessas situações, mas isso é uma coisa que a gente trabalha internamente. Daniel, boa noite. Miguel Salek, Portal Futebol Interior. Muito bom estar falando com você. Prazer. Prazer é meu. Daniel, chamou a atenção o seguinte, 2 pontos. Você tem o balanço do Ludic, perde o Ludic, o Corinthians joga muito ali, você leva o Rodrigo, traz o balanço defensivo. Falou bem da bola aérea. Entretanto, me chamou muita atenção o Nicolas. O Nicolas foi, voltou, fez a função igual do Júlio César, abriu espaço na defesa. Você pensa em desenvolver mais essa característica do time ao longo da Série B? E outro ponto que eu queria que você falasse. O Corinthians jogou com 5 atacantes durante 25, 26 minutos do segundo tempo, e o goleiro Maurício Kozlinski não fez uma defesa sequer, não foi ameaçado uma vez. Fala um pouquinho desses 2 pontos, por gentileza. Bom, sobre o Nicolas é importante salientar, né, porque muita gente talvez não conheça, mas como eu disse, o Nicolas no seu início de carreira era um jogador que jogava pela esquerda, e com o desenvolvimento da carreira dele, em algum clube ele foi colocado na função de mais avançado, sendo um centroavante mais beirada, mas é um atleta que tem por características condições de fazer a beirada do campo. E a gente pegando o retrospecto das últimas partidas, em termos de avaliação de rendimento, a gente percebeu que o Nicolas vinha entrando bem dentro dos jogos, e para a partida de hoje, precisando de fortalecimento de bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva, a gente optou pelo início dele nessa função, e é uma coisa que a gente pode até, com o desenvolvimento agora, visando a Série B, continuar trabalhando e talvez não, insistindo numa melhora, porque isso tem que evoluir. Em alguns momentos ainda ele tem uma certa dificuldade, porque ficou muito adaptado as últimas temporadas dele jogar mais centralizado. Então a gente tem que trabalhar isso com um pouco mais de tempo, e acredito que com o desenvolvimento do trabalho a gente possa ganhar mais um atleta que faça mais de uma função. E eu acho que isso é extremamente importante quando a gente pensa em elenco. E a gente pensa em opções, a gente ter atletas que fazem mais de uma função, como o próprio Madison fez hoje, numa necessidade, não tendo um lateral direito dentro do banco de reservas, fez a função de lateral direito e fez uma função, um jogo bastante regular, não sendo um jogador da posição específica. Segunda pergunta foi... O Corinthians jogou com 5 atacantes durante 26 minutos. Eu acho que as substituições, eu acho que foi muito, o Corinthians no segundo tempo jogou muito mais na imposição, na pressão, do que propriamente numa ideia de jogo, numa construção de jogo. Como você disse, foram 5 atacantes, mas pouca ideia, pouco contexto de meio de campo. Teve momento que ele recuou o Renato Augusto, mas aí o Renato Augusto já não tinha o mesmo poder de marcação que o Duqueiroz estava dando, e aí nós conseguimos, em vários contra-ataques, usar essa dinâmica a nosso favor. Como eu disse, foram estratégias de jogo. O Corinthians colocou 5 atacantes, jogou muito mais na pressão, na qualidade individual dos seus atletas, do que propriamente num jogo coletivo, num jogo construído, num jogo jogado. A gente vinha observando o Corinthians desde a chegada principalmente do Vitor, que ele tem mantido essa plataforma de jogo com um volante mais recuado, em determinados momentos com a infiltração muito grande do Paulinho e do próprio Renato Augusto, e nós, como eu já disse, nós fizemos uma marcação individualizada nesses 2 jogadores, e praticamente o Corinthians viveu de cruzamentos, de jogadas que rondaram a área, mas sem uma efetividade de finalização. E eu acho que a gente teve um plano de jogo muito bem desenvolvido e muito bem aplicado para a prática, onde a gente conseguiu ser superior à equipe do Corinthians, principalmente no segundo tempo, mas quis o destino que o Guarani hoje não saísse daqui classificado. Na minha opinião, a gente sai chateado, foi uma pena, mas eu acho que a gente sai daqui orgulhoso, satisfeito por tudo que aconteceu dentro de campo. Daniel, a gente vai fazer rapidinho 3 perguntas de jornalistas que nós tiveram aqui na Arena Corinthians. O Júnior Nascimento, da Rádio Bandeirantes, cita que o Guarani nos últimos 2 jogos mostrou evolução na consistência defensiva. Se você acredita que encontrou um equilíbrio melhor entre os setores para a Série B? Olha, como eu disse, eu acho que o Guarani está evoluindo nas últimas partidas, né? Os resultados também mostram isso, e essa evolução é extremamente importante para a sequência do trabalho, não só defensivamente quanto ofensivamente. Eu acho que a gente tem pontos positivos
a salientar. Eu acho que a equipe vem começando a criar mais oportunidades, sendo no aspecto de criação de jogo, trabalhando com um pouco mais de naturalidade. O jogo tem fluído um pouco mais fácil, vamos dizer assim, mas ainda é um processo que a gente tem muita coisa para evoluir, e agora com esse tempo a gente vai insistir em algumas coisas, pensar em outras formações, talvez até em outra plataforma de jogo, para que a gente possa fazer uma Série B bastante competitiva. Eliezer Edes, da Rádio Brasil, cita as boas atuações do Guarani contra os grandes, e falando da Série B, que terá também gigantes, Grêmio, Cruzeiro e Vasco, se o Guarani mostra que para a Série B pode encarar times como esses de igual para igual. Não, acho que sim, acho que o Guarani mostrou, dentro especificamente dos 4 grandes apresentações, talvez em todos os jogos, tendo sofrido somente uma derrota frente ao Palmeiras, outros jogos, uma vitória e 2 empates, e isso mostra que o Guarani soube jogar jogos grandes, né? Teve o derby também, que foi uma grande apresentação, uma vitória incontestável, e a gente sabe da dificuldade que é esse jogo. Então, assim, o Guarani mostra que tem condições de brigar dentro da Série B. Isso não significa que o Guarani está pronto, está ajustado e está tudo certo para iniciar. Não, nós temos ainda muita coisa para evoluir, acho que estamos no caminho certo, essa evolução ela vem acontecendo, e a gente espera que com esses dias de treinamento, onde a gente possa se consolidar mais dentro de uma plataforma de jogo, a gente consiga, assim que iniciarmos os jogos da Série B, desenvolver um trabalho com um pouco mais de naturalidade. E para fechar, o Caio Almeida, da Jovem Pan News, e o Albert Cavalcante, do Futebol Interior, que você falasse sobre lições e aprendizados que o time leva para a Série B. Eu acho que lições, que essas oscilações, muito fruto de um início de trabalho, não podem acontecer. Acho que a gente tem agora nós já estamos em março, né, no final de março praticamente, então assim, não é já mais um início de temporada, já tem um trabalho já desenvolvido, mas que ainda precisa de ajuste, precisa de evolução, e é em cima disso que a gente vai trabalhar, principalmente tendo agora esse prazo, coisa que a gente não queria, mas que temos agora esse prazo para tentar ajustes, tentar buscar melhoras em plataforma de jogo, em situações de rendimentos individuais, para que a gente chegue na Série B extremamente fortalecido, porque teremos pela frente uma Série B muito complicada, muito difícil, e a gente tem que estar preparado para superar esses grandes adversários. Bom, está encerrada a entrevista coletiva com o técnico Daniel Paulista. Nós agradecemos os repórteres que estiveram aqui na Neoquímica Arena, mais de 2 anos depois a volta das entrevistas presenciais. Obrigado também, Daniel. Uma boa noite. O Guarani se apresenta segunda-feira, estreia dia 8 ou 9 de abril, ainda não foi definido, contra o Brusque pela Série B. Daniel, obrigado, boa noite. Obrigado, um grande abraço e vamos em frente.